convidadas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso e abre as cameritas, minhas amigas. Elas voltaram. Gente, passou-se uma semana. São outras, né, agora? São outras, é outro público. Outro público, fila, né? a fila era muito grande, a gente liberou. A fila trocou o grupo e aí, novas. Mentira, a gente obrigou elas a ficarem. Eu gostei de fazer com o público. Muito massa, melhor, né? Legal. muito melhor. Meu Deus! Como é que a gente podia fazer isso toda semana? Pagando. Sabe o Pix que vocês iam fazer? Guardem pra vocês virem. Não, mas dá pra fazer com as de Joinville, ou quem tiver por Joinville. Amiga, não tem uma de Joinville aqui, amiga. Tem várias. Cadê a galera de Joinville? Então tá, vai vir toda semana, Jéssica. Quarta-feira te encontro. Mas sabe que elas falam que se fosse em horário, por exemplo, que não fosse coisa, elas viriam. Viriam mesmo. Nós vamos ter que ter uma reunião antes pra nós desenvolver melhor essa ideia. Eu acho que a gente se sente mais em família, assim, né? Mais em amigas. Ai, muito legal. Fica muito gostoso. Amei. Gostei também. Não, e assim, tem um outro adendo. Olha aqui, gente, é bolo. Essa sério. é a principal parte. É chocolate. Tá, nós vamos conversar sobre isso aqui. Esse bolo é o melhor bolo que eu já comi. Food. Falei certo? Olha aqui, ó. Ó, isso aqui também é Patrocínio, maravilhoso. a gente tá aqui, ó. Dinheiro, Ó, rolando. deixa eu falar aqui, ó. Tá vazio o negócio aqui, ó. Tá, é pra mostrar. Elas deixaram tudo pra lá, os negócios. Esse aqui, maravilhoso. Olha aí, ó. Não dá pra câmera Pela mostrar. primeira vez a gente A não tá Bialy. ganhando vela. A Bialy. Hã? É que a gente só ganha vela. A gente adora, mas tipo, vamos tá trocando. É comida que vocês podem perceber que a gente gosta. A Cláudia pediu várias vezes sapato, né? Mas não veio. Nunca ganhou. Aliás, teve um que... Não prosperou. Não, essa prosperou, vez. não mandar, a gente escolheu. não A mandou. gente tem um Media Kit. Vai tá passando. A gente tem um Media Kit agora. Não precisa pagar nada, nos mandando coisa. Comida. A gente ama comida. Comida, lanchinho. Meu, não, comida não. Assim, então... Ninguém aqui tenho tem medo uma de loja? comida. Ninguém aqui tem uma loja de roupa, calçado, uma coisa? Andressa! Lembra que eu já falei de um brechó aqui? Brechó cor de palha? Que eu tava Cadê as precisando roupas? umas roupas? Cadê o Ai, pra patrocínio? mim ela Não dá que eu fala sou... esse nome, corta, eu quero só Pra com mim, roupa, eu ela falo. dá que ela tem uma preferida, que sou eu, que se puder avisa. Obrigada, amiga. Aliás, é incrível esse brechó, envia pra todo o Brasil, as meninas de BH compram. Brechó cor de palha. Amiga, Nunca depois vi. me manda o Pix. Nunca vi nada. Muito Acho que eu bem. É isso. Vamos lá. A ideia Comer bolo. hoje... Comer bolo. A ideia hoje é a participação das queridas Pod Lovers. Olha só, minhas amigas, você que é de outra cidade, você que não está aqui, você está sendo muito bem representada, certo? Por essas meninas maravilhosas que estão aqui. Quem sabe um dia você também é sorteado para estar aqui. E é isso. Vocês vão participar muito aqui. A ideia é o máximo que a gente conseguir trazer vocês para cá, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar? Bora. Nós temos um assuntaço maravilhoso, como sempre, nunca erramos. Perdão. Nunca erramos, é hoje nós vamos- forte. Já erramos algumas vezes. Esse ano, esse pode estar só sobre tu, né? Também tem questão de perdão aí. Eu não vou falar de mim hoje. Não falo sobre a minha vida pessoal. Eu também não vou falar de mim. Você falou sobre o quê, gente? Só fala da Letícia. gente. Não vou falar. Não, é porque a gente recém falou de perdão. A gente falou recentemente que a Lari contou da viagem, que ela leu o livro. Lembra, amiga? É? Lembra teus perdão? Não, eu lembro dos meus perdão, eu não lembro do Aqueles que episódio. tu teve que liberar. Que tá mais ou menos ali, não liberou? Não, liberou. Liberou. Liberou? Já faz Libera tempo. geral, libera geral. Mas eu não sabia que tinha falado recente. Mas enfim, é reação da palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, que o Gente, card que isso? está aqui. O card! O card apareceu Ele, no ele Cara, só nós foi vamos no passar Na um- Mesa, não veio no Pod Nosso, que eu acho uma desonra da equipe, não dele, né, gente? Quem sou eu pra falar da equipe, não ter trazido esse aqui. momento. Ai, É. gente, sério. Já pensou? O quê? O Hernandes Dias O Lopes no Hernandes Pod aqui. Nosso? Cara, era tudo que nós Nossa, precisávamos. esse Cara, a gente não sabe nem teologia, meu. Mas A ele, gente mas ele sabe. também, ele fala a vida comum. Ele é um vovô Não, ensinando sei. ensinamentos da vida. Meu Deus, eu ia pedir vários conselhos pra eles. Eu ia Não dizer... dá pra conseguir ninguém aqui nessa... O José Júnior, alguém que tá aqui hoje. Não pode conseguir alguém? Tu consegue imaginar o papo com o José Júnior e nós?
Consigo! A gente fez uma conferência com o Hernandes e Neski. Não. Vocês viram que bonitinho o Neski ontem Gente, falando? pobrezinho. Sabe que eu me coloquei no lugar dele? Não, e a arte era ele e o Hernandes. Eu me coloquei no lugar dele. Porque tu já pensou... Porque assim, ele não sabe pra onde ele tá vindo. Ele pensou, cara, um povo que curte Hernandes, o que eu vou fazer lá, tu entendeu? Sim, sim. Cara, eu me coloquei no lugar dele, tadinho. Eu acho até que ele começou a falar muito, que ele queria mostrar uma pobrezinho. teologia, né? Eu falei, gente, ele quer pregar! Não, mas... Se juntar tudo, deu mais tempo que o Hernandes. Mas assim... Mas foi ótimo. Para, Foi meu mano, de ser maravilhoso. limitado. As partes que eu dava, eu rebolava até o chão. Mas aí... Depois tá ela com a Gente, com o deu uma ciático confusão, mas eu não posso falar. travado. Eu sei. Meu. Eu sei. Você que não fala houve? que não dá pra falar. Não sei se é a mesma. É que deu um Depois eu problema. conto pra vocês. A Thay te contou? Sim. É isso, então. Mas Não será dá que pra não falar. foi uma confusão aquilo? Não interessa. Não dá pra falar, mas era babado. babado. Um dia, a gente faz uma coisa que vocês não sabem. Vou contar uma coisa pra vocês. Acontece uma situação, mas a gente disfarça ela muito tempo depois no meio de outros papos. Pra não dar bem o nome. Aconteceu uma vez, sabe? Né? A gente faz isso direto. Sim. Então não dá pra contar agora. Vai acontecer Tem que um dia. esperar um pouquinho, espera um vai pouquinho. vir esse Aí vocês vão assunto. lembrar, a gente tem que combinar um código. Nossa, Claro. essa eu não sei. Não babado, sabe? babado. Eu vou ter que contar depois. Tá. É mesmo? Coisa Pois- inacreditável. Fofoqueira, né, meu? A mulher tem o dom, né? pra Não, ser- não é fofoca. Não é fofoca. É o quê? Fofoca é você fofoca. pegar... A hora que eu ter que contar é fofoca. Eu ia dizer, mas- pegar e passar pra frente. Ué, a gente tá curiosa só. É que a gente vai passar pra frente, então. Não, é uma situação inusitadíssima. Mas enfim. Depois um dia a gente vai contar, assim. Quando a gente... porque uma vez Daí a eu gente fui vai num lembrar. lugar... Lembra Pode Lover? É esse assunto, entendeu? Aí vocês... A gente sabem o que é. disfarça ele, que agora não tá dando. Mas enfim. Tá. Pois bem, vamos falar sobre A reação da palavra do Hernandes. do Hernandes. Vamos botar o título. Reação, palavra... Não bota esse título, Henrique. Não, depois a gente conversa os títulos. Tá muito Título? bom. Gente, esse é o Henrique, que a gente fala dele, ó. É... Solteiro pras solteiro. meninas mais novas. Não vem as O Henrique tem senhoras ali 23, assediar. 20, A senhora. 21. Menino de Deus, de família. Conheço o pai, conheço a mãe. Uma bênção. Uma bênção. Aí, todo sorridente, olha lá. Ele é uma bênção. Ele até fechou. Olha que gato. ó. Ele fez até uma pose. gato, gente. garoto ali, Começou ó, no encostadinho. Ninho, foi pro NVT, uma carreira promissora gospel na igreja. É uma bênção. Muito bem. Perdão. Vamos lá. Vamos falar sobre isso, porque perdão, minhas amigas, queridas amigas, é um assunto complicado e complexo, né? Por quê? Porque geralmente nós associamos sentirmos com o fato de termos que perdoar. Então, a gente confunde, bota tudo no mesmo pacote e diz: o dia que eu sentir, né, eu faço. O dia que eu entender que é justo eu perdoar, eu faço. Por enquanto estou me sentindo uma idiota, por enquanto estou me sentindo uma trouxa, e não vou fazer isso, não é justo, não fui eu que fiz. Certo? Muito comum esse sentimento, né? A grande questão é que o perdão, ele nunca, em hipótese nenhuma, em momento algum, vai ser justo. Né? A coisa mais injusta que existe é você perdoar alguém. Por quê? Porque perdão justamente é você adquirir a dívida do outro para você. Isso é perdão. É você dizer para o outro: ok, você errou comigo, mas eu compro a tua dívida e você está livre dela. Eu fico com todo o prejuízo. Eu fico com todo o prejuízo. Foi isso que Jesus fez, né? Jesus fez exatamente isso. Jesus não precisava, fomos nós, né, que nós estávamos condenados por nossa conta mesmo, e a gente não pode jogar a conta em Adão e Eva. Nós faríamos a mesma coisa, né? E sempre existe essa dúvida, né? Mas se fosse eu, não faria isso. Gente, nós faríamos a mesma coisa, né? Então, Jesus fez isso, comprou uma dívida, pagou uma dívida com a própria vida. Quem somos nós para não perdoarmos? Essa é a base daquilo que a gente precisa conversar aqui hoje, certo? Mas não é tão simples assim. E acho que ele falou muito, o Hernandes, né, na perspectiva da corrida, né, do discipulado. Porque quando a gente corre com pesos, a Lari falou isso na palavra dela também, fica mais difícil a corrida, né?
E muitas vezes é isso que acontece. A falta de perdão deixa a gente pesado, sabe? A gente perde a capacidade de viver uma vida leve, de sorrir, de honrar uns aos outros, de amar uns aos outros, porque tem aquela coisa assim, por exemplo, lá em BH a gente vê muito um contexto assim, não da nossa igreja, mas de outras igrejas, a gente recebe muita gente ferida assim com a igreja, né, meninas? Ai, que legal, elas estão aqui! Eu falo muito delas e agora elas estão aqui. Tem muitas cidades, mas é que BH tem muitas igrejas, então acho que aumenta a proporção, né? Não é porque tem algum problema, mas é porque... até resultado da própria explosão diante do trono, Lagoinha. Então é uma cidade muito evangelizada, né? Crente do que não crente em BH. Por outro lado, tem muito mais cristãos também do que eu encontro aqui. Lá é normal tu ir numa padaria, tá tocando louvor, é muito... uma cidade muito evangélica, culturalmente, assim, de certa forma. E aí, imagina, tu começa a criar uma amargura, uma mágoa com o teu líder, com o teu pastor, tu nem ouve mais a palavra com o coração aberto, sabe? Tu não é nem ministrado de uma maneira pura, de uma maneira leve. Então, a falta de perdão, essas mágoas, essas manchas, elas vão nos pesando, elas pesam a nossa expressão facial, elas pesam o nosso coração, elas tiram a beleza do dia, né? Um casamento, tem muitos casais que estão dentro de casa, convivendo, mas com muitas faltas de perdão acumulado. Eu me percebo assim, às vezes. Não sei se eu já falei isso aqui. Às vezes eu tô em casa vivendo e eu e o Gê estamos se bicando, assim, estamos se provocando. Eu nem lembro por quê. Não aconteceu nada naquele dia, mas foi o dia passado que ele não levou o lixo. Fica aquele ranço. É isso mesmo. Fica aquela coisa, assim. Tu tem que levar em oração, lembrar, o Espírito Santo te sonda e tu... tá. Foi porque ontem ele falou aquilo, eu não gostei, eu não me resolvi com ele. Então tu vai acumulando aquilo e vai se tornando uma pessoa rancorosa, tensa. A caminhada vai ficando pesada. E ontem, ouvindo o Hernandes falando, me dava muita impressão, assim, de que dá pra ter uma vida cristã leve, né? Já tem sacrifícios a caminhada cristã. Tem um preço da obediência, da vida nessa terra. Mas, poxa, dá pra ter amigos no meio dessa corrida, dá pra se decepcionar, perdoar, seguir em frente. Então, eu acho que esse é um dos piores prejuízos da falta de perdão. É o peso que tu mesmo carrega. Né? E uma outra coisa muito interessante, eu ouvi uma palavra muito boa do Diogo Dantas, eu já falei dele aqui, que ele estava falando que muitas vezes a gente é estimulado a perdoar pra não carregar pesos, pra gente não ficar amargurado, mas na verdade a motivação certa do perdão não é para que eu fique bem, mas é para que eu libere compaixão e amor sobre aquela pessoa. Muito bom. Então foi perdão, não quando tu diz assim, não, eu perdoei, mas não quero nem ver. Isso não foi um perdão verdadeiro. Esse não foi um perdão cristão. Esse foi só um perdão humano. O perdão cristão, ele se move em compaixão. Tu consegue olhar aquela pessoa e ver a miséria dela, entende? Tu olha para aquela pessoa e tu fala assim, cara, ela vacilou porque ela é pecadora, assim como eu, mas o teu coração vai se movendo em compaixão e tu consegue olhar nos olhos de novo. Então, muitas vezes, dentro da igreja, a gente faz um perdão pela metade. Não é o perdão cristão, porque a palavra fala pra gente perdoar como Cristo perdoa. E ele perdoa imediatamente e ele perdoa de maneira completa. Radical, né? Movido por compaixão. Então, agora estamos vendo que ninguém perdoa ninguém aqui, né? Tem um monte de gente que talvez não perdoa direito, porque a gente diz que, perdoei, esqueci. Mas, na verdade, nunca mais olhou na cara. Não é perdão. Não perdão cristão. Letícia, já precisou perdoar alguém? Muito. Muito. Todo dia, né? Ela tem que perdoar alguém. Meu Deus. Cara, a Letícia, ela postou esses dias que tava no presídio. Porque ela foi fazer uma visita. Gente, assim, eu tô ofendida, tá? Eu quero dizer isso pra vocês. Porque todo mundo que vai no presídio tira foto. Eu já perguntei pra todas as pessoas. Alguém... Assim... Amiga, que tu tem um perfil pra ser presa, por ter se metido em barraco. A possibilidade é grande. Nunca perguntei pro Marcos, alguém achou que tu tá... Não, nunca. Ninguém. Eu entrei no presídio, fiquei 3, 4 horas lá. Quando eu vim, meu celular estava em polvorosa. E algumas pessoas, assim, não era brincadeira. Gente brincando, né? Mas as pessoas assim, amiga, tomei um susto. Mas depois entendi. Não, e quem vai preso e bate foto da cadeia? Tipo assim. Elas pensam que eu faria isso. Quem faz isso? É muitas camadas. Eu presa, tirando foto, fui da cadeia. Tipo assim, essa orem imagem... por mim, né? Só voltou, orem por mim. Sim. Mas eu não acho impossível a Letícia ser presa. Já perdeu o teu réu primário, não? Já não perdeu o acho teu réu primário? impossível, eu acho bem impossível. Presa por quê? Tá durando, então. Metida em barraco. Alguma coisa assim.
gente, assim, ó. Desacata a Acha autoridade. que é possível. Desacata a A autoridade. Andressa comentou, achei que tu tinha Bateu no falado tudo o que policial. tu pensa. Andressa. Eu falei, poxa. Não, eu tenho um potencial pecaminoso suficiente. Não, ela é uma benção. Ou ela é a presa, ou ela é a juíza. Ela não tá no meio Gente, eu termo. nasci. Sabe que eu descobri indo pra cadeia que eu nasci pra isso, sabia? Meu, sério, eu pensei, cara, eu devia ter feito. Como é que é? Não, direito não, eu quero fazer coisa penitenciária mesmo, agente penal. Meu, sério. Mas o que Meu exatamente Deus. que faz? Elas cuidam das presas, elas lidam ali com as presas. Não deixa de ser isso que tu faz as crianças presas. Os pais deixam ali, tá É preso. os mirim, né? Os mirim. Tudo meio maluco, Tudo né? errado. Cometendo crimes. Porque enfim, é um outro mundo. Dá pra até falar sobre isso outro dia. Mas, assim, eu acho que a gente tem muito o que perdoar. E é uma coisa interessante que no presídio, elas lidam muito com a culpa, né? Porque a consequência bate muito É. forte. E aí, até a gente tava... elas conversando lá. Eu não conheci essa pessoa lá dentro, mas tem uma pessoa que estava presa lá, que é cristã. Não vou falar exatamente quem é a pessoa, porque ela é bem conhecida, inclusive. E ela errou. Ela errou mesmo, assim. Ela fez uma coisa bem errada. Mas não era da forma como talvez as pessoas imaginassem, né? E ela foi presa por conta disso. Agora ela tá em prisão domiciliar. Ela tá cumprindo ainda a prisão. E aí elas as agentes lá, começaram a contar a história na versão dela. E é isso que eu queria falar. Porque o perdão, ele também envolve a gente entender o lado do outro. Né? É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. E aí elas começaram a contar o lado dela, entendeu? Envolvia uma questão de dinheiro. Enfim, tem toda uma justificativa. Tinha, não é que não era bem uma justificativa, mas explicava, sabe? Fazia sentido dentro daquele contexto dela. E eu acho que muitas coisas na nossa vida acontecem assim. Às vezes o fato da gente não ouvir o outro com esse olhar que a Cal falou de misericórdia, às vezes é uma coisa absurda, mas faz sentido dentro da realidade daquela pessoa, dentro das experiências dela. Enfim, várias... Inclusive agora, uns dias atrás, eu lidei com uma situação de adultério e a pessoa foi contar a história e, gente, assim, não justificando nenhum momento o adultério, não é isso. Mas dentro do que ela contou, fazia um sentido, sabe? Muito lá, Sim, muito seria um primário, caminho comum. sabe? Tem uma frase que diz assim, ó, é muito difícil não amar alguém quando você conhece a sua história. É, a maior verdade é isso, Sim. né? Então, eu acho que a gente também precisa olhar no olhar do outro, sabe? Entender. Às vezes as pessoas erram conosco e existe um outro lado. Não que justifique, às vezes não justifica, mas faz a gente entender o outro lado, sabe? Eu acho que o perdão passa por isso também, ouvir o outro. E quando não, e mesmo assim, né? Ah, então tá, eu vou buscar justificativas, explicações, mas às vezes não tem, né? E mesmo assim a gente precisa perdoar. É. Então acho que isso é muito difícil, né? Eu passei também recentemente, assim, não vou abrir, enfim, mas por coisas muito semelhantes. E eram pessoas muito próximas, assim, né? Eu acho que daí acaba machucando mais, né? Porque você não espera. Então, e eu passei Não por é a esse... gente, tá? Eu e a Letícia. Até porque Vai não que tá aqui. acha. Mais ou menos, né? Não, é de antes. De antes da gente entrar. É de antes, a gente já falou disso, de muito tempo. A gente já falou disso no Pod Nosso. O quê? Eu não tô entendendo. Isso que tu tá falando, a Lari já abriu. Lembra que ela. Vocês lembram de um Pod Nosso sobre perdão? Que a Lari abriu, que teve que perdoar, que foi viajar e ler um livro? Então elas já sabem um pouco. Aham. Nem sabe, ninguém sabe, né? Não sabem nomes, né? Mas sabem. Às vezes elas sabem mais que a gente, eu nem lembro mais. não Elas sabia que eu tinha lembram, né, contado da isso. nossa vida. E, bom, e eu passei justamente por esse processo, assim, né? De ter sido muito razão, assim. Porque eu fui na emoção por meses, no sentido de nunca vou olhar mais. Meu Deus do céu, essa é a coisa mais injusta que eu já vivi. Vocês são tudo louco, vou botar fogo em todo mundo. Tipo assim, eu tava enlouquecida com a situação, assim. Era uma coisa muito louca, que já tava durando há muito tempo e eu bem perdida, meu Deus do céu, bem tontinha, assim, uma gazelinha, não sabia de nada. E, nossa, foi assim um balde muito de água gelada em mim. E aí eu passei por esse processo justamente, assim, né? No começo, muita emoção, muito
vambora, né? Vou ver do jeito que eu quero. E depois eu comecei o processo racional da coisa. Ou melhor, né? Bíblico da coisa. E o Senhor ministrou muito meu coração. Então foi muito legal viver esse processo com o Senhor, porque eu entendi que justamente isso sempre vai ser injusto. Vai ser injusto muitas vezes com meu marido, né? Perdoar pequenas coisas que você fala, eu não aceito. Não, vai ter que perdoar e perdoar de novo. Ah, mas errou de novo, mas eu vou perdoar de novo. Errou de novo, vou perdoar de novo. Né? Então, porque a gente parte do pressuposto que a gente faria a mesma coisa. É porque a gente não teve essa oportunidade. Né? Porque talvez se eu estivesse no lugar das pessoas que me fizeram as coisas, talvez eu estaria envolvida junto. Uhum. Né? E a gente olha por um ângulo e diz, me machucaram, mas talvez eu faria a mesma coisa. Então, esse processo mais racional foi muito importante para mim também, né? E hoje as coisas estão muito encaminhadas, tá muito legal viver isso, porque parece que eu andei um degrau grande de maturidade, assim, né? De dizer, o que sobra é o amor, sabe assim? O que sobra é o amor. Então, enfim, eu queria chamar uma de vocês para saber se alguém tem alguma história, assim, de perdão que queria compartilhar. Levanta a mão. Uma salva de palmas! Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Meu nome é a cidade. Meu nome é Rebeca, eu sou de Bauru. Lindas. Recente ou antiga? O que você quiser. Tem tantos, né? Eu nasci filha de pastor, então nós somos de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo. Hoje eu estou em Bauru, mas é uma cidade que chama Dourado. Tem 5, 6 mil habitantes, então é bem pequena mesmo. E na época eu era uma das únicas cristãs da cidade, porque é uma cidade com raiz muito católica. E da 6ª série até o 3º colegial, eu sofri bullying todos os dias. Então não era assim... Por ser cristã? Não é assim, feio ou algo do tipo. Era bullying agressivo mesmo. Então jogavam coisas em mim. Então eram coisas colocadas na minha mochila, fezes, coisas assim. Caramba! Bem pesadas. E na época eu tinha aquele pensamento de filha de pastor, eu falei assim, eu não vou contar para o meu pai porque eu vou incomodá-lo. Então eu fui guardando durante anos, né? Até que no 3º colegial, uma das atitudes foi me molhar toda, de eu ficar praticamente nua na escola, assim, Meu toda Deus! molhada. E aí eu precisei contar ao meu pai, porque era o início do YouTube, então a galera tinha filmado o acontecimento. Então, da 6ª série até o 3º colegial que eu consegui falar para o meu pai. Então, passei todos esses anos, eu não sabia o nome de cada menina, mas eu guardava o rosto. Eram as meninas que faziam? Eram meninas, sempre mulheres. E aí, meu pai, pastor da cidade, há 35 anos na mesma cidade, eu, na época, ainda não fazia parte da onda, estava ministrando e uma menina aponta na porta. E eu lembro do rosto dela. Meu Deus! E eu estava realmente contando para as meninas do grupo de jovens o meu testemunho, né? Porque elas falavam assim para mim, teu Deus vai te salvar agora? Você não fala que você é de Deus? Manda ele vir aqui agora. Então, era uma cabeça no vaso sanitário. Meu Deus! Né? Eram coisas Então, a porta fechada, e eu me escondia na biblioteca. Cadê essas gurias? Aquela dentro Depois eu que vou presa. Eu lembro que eu ficava escondida na biblioteca até o sinal final, e aí minha mãe me passava, eu saía correndo e entrava no carro para ir embora. Mas minha mãe nunca entendia por quê. Tipo assim, nossa, tá com medo de quê? Né? E eu não contava, não compartilhava. E aí, nisso, uma delas apontou assim na porta da igreja, e eu lembro dela e eu contando esse testemunho. E aí, no final, ela veio falar comigo. Ela falou assim, uma dessas meninas, que você não sabe o nome, era eu. E hoje eu quero te pedir perdão. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu liberei perdão na hora? Não. Mas foi o princípio. Soco na cara. Foi o princípio ali de um início de perdão, porque foram muitos anos remoendo. Mas eu acho que o início mesmo do perdão foi... Eu estava vendo uns stories no ano passado da igreja dos meus pais, e quando eu vejo está tendo batismo. E uma das meninas que está batizando é uma das meninas que judiavam de mim. E elas estavam comentando no grupo, que agora elas já são mais velhas, somos todas 30 a mais, e no grupo de mulheres ela chega a comentar com a minha mãe e fala assim, eu era uma das meninas que judiava da sua filha, eu quero te pedir perdão. Então foi muito forte assim pra gente, porque
Eu poderia ter renunciado ali, eu poderia ter não me posicionado de forma cristã, agredido elas de volta, eu não tinha coragem, né? Então eu não revidava, sempre fui muito medrosa com isso. E eu sempre falava, não vou desistir. Né? Mas você pode falar que você não é mais crente. As meninas que eram perto de mim falam que você não é mais crente, que elas não vão mais falar. Eu falava, não, eu sou cristã. E no momento que eu me posicionei e falei assim, não, eu sou de Jesus, acho que através da minha vida, no futuro, elas puderam ver que tudo que elas fizeram não valeu a pena. Né? Então, hoje eu perdoei elas, né? E Deus também, porque elas aceitaram Jesus. Então, não todas, né? Mas 2 delas, graças a Deus, hoje estão na casa de Deus, perdoadas não só por mim, mas também pelo nosso Salvador. Glória a Deus. Uau, glória a Deus. Nossa, que história, assim, hein? Quando a gente é criança, assim, parece que a gente não tem muito filtro, né? E utiliza o nosso potencial de pecado sem vergonha do que vão dizer, do que vão pensar. Eu tô com uma coisa bem recente, assim, que até a gente sempre fica aqui no Pod Nosso, exponho ou não exponho, né? Mas eu vou comentar, tá? Poucas hoje. Não, é que ontem eu fiquei muito triste, gente, porque não é, assim, uma coisa tão grave, mas é coisa de mãe, né? A minha filhinha tem 3, né? 3 aninhos. E quem tem filho de 3 sabe que é uma idade bem desafiadora, assim. E ela ficou com a minha sogra e com os priminhos e tal, e eu tava na conferência. Aí cheguei à noite, a minha sogra veio me contar de um episódio que aconteceu. Perguntei, né, ela se comportou, foi obediente, que ela não tá tão acostumada a ficar... Assim, ela é a avó dela, mas como a gente mora em Belo Horizonte, não tá toda semana, né? E eu perguntei, ela se comportou, ela obedeceu, porque é um monte de priminho, daí às vezes briga, porque quer o brinquedo, tal, do outro. E aí ela falou, não, obedeceu, mas aconteceu uma situação bem chata no parquinho. Lembra? Daí a Aninha tava junto, né? Eu vou contar pra mamãe agora o que aconteceu, tal. Daí a Aninha já começou a sorrir, assim, sabe? Pra tentar me conquistar. Ai, gente, fiquei muito mal. Porque eu e o Geise ficamos muito tristes. Porque ela foi no parquinho e... Tava todos os primos no parquinho. Os 2 mais novos e os 3 mais velhos que ela. E tinha só uma menina que não era do grupo ali, que tava no balanço, pelo que eu entendi. E era uma outra menina, assim, que ela parece que tava meio envergonhada, porque tinha chovido, e aí tava tudo meio molhado, e ela ficou molhada. Só que bebê pequeno não fica envergonhado de estar molhada. A mais velha já fica com vergonha, né? Porque parece que fez xixi, escapou, e já é mais velha, tem mais um cuidado, assim. E diz que a Aninha vinha e falava assim, chamava ela de chata e feia. Ia chamando os primos pra ir fazer isso também. Líder da gangue. A prof dela disse que ela é a líder. E, gente, assim, ó, eu fiquei muito triste. Porque eu era a menina do balanço quando eu era criança, sabe? Aquela que fazendo terapia. Não tá em dia, minha. Tá atrasada. Não, eu fiquei assim, ó, fiquei muito decepcionada, assim, sabe? Eu tô abrindo aqui não pra expor ela, porque eu acho que quem é mãe sabe que é um... E é uma infelizmente criança de 3 comum, anos, né? Vale Não, ressaltar mas a que tem 3 anos. maldade dela, assim, Mas sabe? isso, De não assim, ó. conseguir ver que a menina tava triste. Daí a gente disciplinou ela. O Geise mesmo ficou muito brabo. Eu também fiquei mais triste, sabe? A gente levou ela pro quarto, conversamos sério com ela, disciplinamos ela. Ela teve uma outra consequência também, que ela vai perder uma coisa lá que ela gosta, um brinquedo. Enfim, tivemos as nossas... Resolvemos lá. Mas assim, eu fui dormir triste, sabe? Eu fui dormir assim, ó, decepcionada pela menina, coitada, sabe? Porque sei lá o que isso pode representar pra ela. Tipo assim, olha, marcou tanto a tua história, né? Então, não tem a ver, assim, com, meu coleguinha. É uma coisa do pecado mesmo, assim, sabe? Só que a gente é bem fingido na vida adulta. Então, a gente chama de chata e feia também, só que escondido. Manda print, e que não pode vazar. Visualização única, PQ. A gente não tem essa coragem porque a gente não quer ser preso, porque a gente não quer ser mal visto, a gente não quer ser demitido. Então a gente não vai, né? A gente não vai falar isso pro chefe, mas a gente faz também, porque é uma coisa assim, ó, do pecado mesmo em nós, né? Enfim. Eu acho que a gente fala muito de perdão, né? Só pra finalizar, porque parece que é muito fácil. Foram tantos anos, ela simplesmente perdoou. Mas assim, confessando, na hora que eu vi os stories, eu simplesmente falei pra Deus, mas
por que ela tá A gente quer a batizando? justiça, Né? né? Tipo Nós assim, vamos a gente não dividir a quer. mesma família. Tipo, não é justo isso, né? Por quê? E aí Deus fala bem forte no meu coração, mas se você foi perdoada, por que ela não pode? Né? O teu pecado não é menor do que o dela. Você sofreu com o pecado dela, mas o teu pecado é do mesmo tamanho que o dela. Né? Então, se você pode, ela também pode. Mas se eu falar que foi fácil, não com certeza. foi. São marcas que acaba respingando em outras áreas também, né? Insegurança, talvez você cresceu insegura. São várias áreas que vai sendo atingido pelas coisas que você sofreu, né? E toda vez que você encontra uma pessoa diferente, aí você fica com medo que ela vai te fazer algo, né? Então agora, depois de terapias e muita oração, não mais. Mas no começo, toda pessoa nova que entra na tua vida, né? Você fala assim, o que será que vai vir agora? O que será que vai acontecer? Então, o perdão é muito bom, ele te liberta. Né? Mas a gente não pode falar assim, é muito fácil perdoar. Tem pessoas que perdoam muito rápido, né? É um pecado, assim, que o meu eu perdoo, mas eu demoro. Eu fico aquela... Então, foram 20 anos, quase 20. Muito tempo. Obrigada por compartilhar com a gente. Maravilhosa. Obrigada. Mais alguém tem alguma história de perdão? Pode vir. Até... Eu tava falando com a Karina, a menina que tá trabalhando comigo na escola. Eu falando pra ela assim, né? Falei, amiga, eu tô com medo de ser amargurada. Por coisas, né? Que não é de agora, né? São acúmulos da vida, assim, né? É a posição, né, que tá. Acho que um pouco da posição também. As pessoas têm grandes expectativas, falam o que quer, né? Até teve... Acho que eu já contei isso no pod nosso dos cílios. Já contei, né? Vocês lembram que eu falei dos cílios? Que eu botei, na época era moda aquele cilhão bem fechado, pretão, sabe? E daí eu tinha botado e tal, achava o máximo aquilo. E aí eu botei, e aí teve uma menina que... Sabe quando você envia mensagem pra alguém e comenta embaixo, né? E a ideia era pra comentar pra outra menina. E aí a menina, nossa, olha isso aqui, parece um bicho na cara dela. Essa guria acha que é bonita e tal. Tipo assim, um textão, sabe? Só que daí eu fui rodar pra cima... Tinha várias coisas. Linda, você é maravilhosa. Ai, eu amo te ouvir, necessária e não sei o quê. Eu disse, olha isso. Falsa, né? E aí eu, com toda a calma do mundo, disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque você não convive comigo que você acha que eu não sou uma pessoa real, que sofre, tem sentimentos, que não gostaria... Né? Não é porque você tem distância de mim que acha que você tem direito de me expor para outras amigas, para outras pessoas. Você não tem esse direito, né? Você não gostou, ok, é a opinião sua. Eu fiquei muito triste com aquilo, não com o que ela disse especificamente, até porque eu continuei com meus filhos, né? Achando o máximo. Eu fiquei triste com isso, com a liberdade que muitas vezes, né, que as pessoas têm de nos machucar, de achar que tá liberado, né? Pode falar da gente, pode machucar a gente, pode... Enfim, então, ao longo do tempo, eu me sentindo muito amargurada. E aí eu cheguei... E eu sempre... Vocês me conhecem, né? Eu fui muito alegre, sempre fui muito... Vambora, acredita em todo mundo, vamos... E aí, até as pessoas falam muito isso, né? Tipo, Larissa, tu lembra que fulano fez isso, né? Tipo assim, tá no projeto comigo e vamos junto comigo. E assim, vai, vamos embora. E aí, de uns tempos pra cá, eu me sinto muito assim, do tipo... Não quero resolver, não quero... Muito indiferente, sabe? Muito diferente de como eu agia e resolvia minhas coisas. Eu disse pra Karina, meu Deus, Karina, ora por mim, que eu acho que eu tenho indícios ou como sinais de alguém amargurado. E se tem uma coisa que é muito triste, são pastores amargurados. Porque a gente não pode ter amargura, né? Ninguém pode, né? Óbvio. Mas de nós é exigido mais, gente, porque muito, a gente lida com claro, pessoas. Porque a gente precisa dar espaço para as pessoas, a gente precisa contar com as pessoas, a gente precisa potencializar, confiar promover de novo, né? pessoas, confiar nas pessoas, né? Como líderes, enfim. Então eu disse para ela, eu preciso de ajuda, porque eu acho que eu tô chegando nesse lugar, né? Ela perguntou para mim numa situação muito específica, ela falou, amiga, você não senta, resolve? Eu falei, velho, não quero. Quer pensar o que quiser, quer falar o que quiser, dane-se. Ela disse, amiga... É que tu não deveria ser assim. Eu falei, não, meu Deus, eu acho que eu não tô bem, sabe? Um acúmulo de coisas que eu tenho que perdoar. Aí tem que perdoar de novo, aí tem que perdoar de novo, tem que perdoar de novo. É que às vezes uma pessoa comum é um episódio assim a cada sei lá quantos meses pra perdoar, né? Mas muitas vezes a vida em igreja, o pastor, mas até o membro, é muita relação. Convive é muito com muita gente o tempo convívio, todo, é muita expectativa.
Então, assim, é muito perdão, né? Diga seu nome, sua cidade, onde você está falando. Meu nome é Gisele, sou daqui de Joinville mesmo. Quer dizer, sou do Paraná e agora estou morando em Joinville. Sim. Então, eu venho de uma outra igreja e nessa igreja eu tinha cargo ministerial lá, onde me sugava bastante. Sabe aquela coisa de tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. E eu comecei a deixar a minha família. Comecei a deixar de lado o meu marido e minhas 2 filhas, em prol realmente da igreja, de pessoas da igreja. E eu fui muito machucada. E só que daí, quando você começa a perder o amor de dentro de casa, se afastar, começa a vir a tristeza. Porque daí você tem tantas pessoas, eu costumava falar assim, eu estou no meio, mas eu não me sinto parte do meio. Você pode estar numa multidão e se sentir sozinha. E eu comecei a sentir isso. E daí eu lembro que em orações eu pedia para Deus, eu falava assim, Senhor, eu quero vida. Sopre vida em mim novamente, porque eu não estou mais sentindo. Eu estou me sentindo muito no automático. Só para vida, só para vida. E em 2021, minha filha mais velha casou. Em janeiro de 2021. E em outubro eu tive neném. Eu engravidei. Veio a vida. Veio o sopro de vida. E o José é muita vida. Ele já está com 3 anos. Ele é muita vida. Só que o que aconteceu? Quando eu engravidei, na outra igreja, eu era muito velha. Eu fui deixada de lado. Foi tirado do meu ministério. Minha gravidez foi de alto risco e eu fiquei sozinha. E daí, nessa solidão, e daí minha filha mais velha, que casou, ficou super feliz de eu estar grávida. Minha filha do meio me rejeitou, porque eu fiquei grávida. Então, eu fiquei assim, turbilhão. Nós chegamos a passar necessidades de verdade, necessidade de comida, necessidade de amor, e só eu e meu marido. E a gravidez era de alto risco, então eu tinha que estar quase toda semana ou no postinho ou na maternidade. Postinho e maternidade. E assim foi. Tive o meu filho, graças a Deus, tudo certinho. Ele veio perfeito, inteligente, ativo. E daí eu fui demitida. Nós começamos a passar dificuldade daí com a criança. Meu marido teve que ir para o Paraná trabalhar. E daí eu fiquei com um neném de 3 meses em casa. Minha filha estava fazendo autoescola, faculdade e trabalhava. Ela saía às 6 da manhã e voltava às 11h30 da noite. Eu ficava totalmente sozinha, sem ninguém. E nesse processo Deus veio falando comigo que eu deveria perdoar quem me machucou, para poder continuar a minha vida. E eu levantava porque eu tinha que levantar, porque eu tinha um neném. Eu tinha um neném, eu olhava para ele e falei, eu preciso trocar. Mas eu estava numa depressão e eu ouvi as frases que a pastora, até ontem eu falei para ela as frases. Você não é crente? Eles iam orar para expulsar demônio. E eu estava em depressão. Eles iam orar para me levantar e eu precisava de psiquiatra. E aquilo foi me destruindo, foi me destruindo. Eu comecei a acreditar em tudo que falava. Daí eu parei de ir, parei de tudo. E daí eu comecei a ouvir muita ministração. E daí veio assim no meu coração tudo que eu causei ao meu marido enquanto eu estava trabalhando para homens, porque eu não estava trabalhando para Deus, não estava servindo a Deus. Daí levei-o do Paraná, nós conversamos muito, a gente chorou muito, pedi muito perdão para ele por eu ter deixado ele de lado. Faz 30 anos que nós somos casados. Ele é uma vida, muitos de vocês aqui não têm 30 anos de vida e eu tenho de casado. É muito tempo. Pedi perdão para ele, e daí uma tarde, num domingo de manhã, me veio muito no coração de descer para me vir na onda, que eu moro aqui na frente da arena, e eu nunca tinha vindo aqui, porque a onda não era para velhos, a onda é para jovem, mas veio muito, e eu vim sozinha, tremendo. Achei, coloquei o José ali na salinha, fui lá. O pastor falou muito comigo, a palavra era roupas novas. O tempo de roupas velhas já foi. Hora de roupas novas. Falei, é aqui o meu lugar. Fui num GP, fui muito cuidada, E eu lembro que a Gide foi visitar um GP e eu não sabia quem que era a Gide. Quando você não conhece ninguém, todo mundo é todo mundo, né?
E daí era sobre falsas lideranças. E aquilo, o Espírito falou muito em mim. O que eu vivi. E daí eu confessei a falsa liderança que teve sobre a minha vida. E a Gide orou e eu consegui liberar perdão para a pessoa que me machucou demais. Mas aquela noite eu dormi. Aquela noite foi assim, sabe? Saiu. Foi fácil? Não foi. Foi um tempo. Aquela noite eu melhorei, mas ainda tinha dor. Porque foi muito profundo. E daí a minha apacentadora cuidando de mim, a Mari, minha discipuladora, a Ana, cuidando de mim. Daí um dia a pastora falou que ela teve crise de bipolar. Eu falei assim, então eu posso ser doente. Então eu não tô louca. Se a pastora falou lá, eu posso estar doente realmente. Eu comecei a olhar os testemunhos da pastora, a vida dela. Eu falei, eu posso ir no psiquiatra. E ainda ser crente. Eu posso tomar remédio e ainda ser crente. Daí eu comecei a me tratar, hoje eu faço análise, tomo, estou em processo, hoje eu sirvo na base pessoal, na cenografia, hoje eu vim ontem, era 9 horas da manhã para mim, cada fila, tá me fazendo bem. Fez meu curso, faz aí. Fiz o curso, comprei o curso da pastora, só que era... O link do Google. O card vai estar aqui no link. Recomendo o curso, mas era para fazer em tanto tempo, eu fiz em 2 dias, porque maratonei o curso da pastora, e ontem fui para... É necessário esse curso. Porque as frases que foram faladas lá eram o que eu ouvi. E o perdão que eu pedi ao meu marido fortaleceu o nosso casamento e a nossa família. Eu tenho uma filha de 26, uma filha de 22 e um nenê de 3. Meu Deus. Tu falou que 15 era bastante? Fui livre. Obrigada. E aí elas falaram do mesmo marido. Eu falei, do mesmo marido. Do mesmo marido. Mas como? Eu falei, uma champanhe no casamento da minha filha. A gente tomou champanhe. Sabe aquela... Nos poupe dos detalhes. Geralmente, daí sabe aquela coisa, não vai dar nada? Deu. 9 meses depois, nasceu meu filho. Uma única vez em 18 anos que a gente não se cuidou, nasceu. Que susto! Eu falei, gente, Eu vamos pensei que apresentar tava com problemas, não. Não, a gente nunca mais Glória a ficou Deus tinha pela pra tua história. 40 anos eu tive outro filho. Então, assim, o perdão que eu pedi ao meu marido fortaleceu o meu casamento e a minha família. Amém. E o perdão que eu dei à pessoa que me machucou me livrou da dor. Glória a Deus. Amém, Uma salva de glória. palmas, gente. Glória a Deus. Amém. Vamos jogar pra galera? Vamos abrir pra pergunta. Que animada ela, né? É que eu vou pra uma feijoada agora, depois daqui. Tá aí pra gravação. Quem quer? Oi, gente. Muito prazer estar aqui com vocês. Sou pod lover também, então estou muito empolgada. A minha questão sobre o perdão é um processo que eu tenho passado e tem acontecido mais comigo mesma. A questão de me perdoar por sentir. Então, eu fiz o curso cristão emocionalmente saudável. Não, a Cauã tá É, Eu quero saber quem fez o meu, ninguém, né? E assim- Nem os que tem que fazer, a gente faz. É que é um assunto muito A Jéssica ali. específico. E eu também Pulga mesmo, maratonei fez meu assim, curso. fiz em pouquíssimos tempos, né? Acho que foi no máximo 2 meses assim, eu finalizei o curso. E assim, eu tô passando pelo processo de me perdoar por estar tendo os cuidados com crise de ansiedade, também receber novos diagnósticos. Então, eu estou passando por esse processo, me perdoar nisso. E a minha questão é como tornar isso tipo mais leve na vida cristã. Porque eu tenho tido muita dificuldade no meu relacionamento com Deus quanto a isso. Como eu posso me relacionar com Cristo, sabendo que Ele já levou toda a minha culpa, sabendo que Ele já levou, né, de certa forma. E como eu ainda atribuo isso a mim, como eu posso me desapegar disso, me desprender, sabe, desse sentimento. Porque é algo que eu não quero carregar, porque eu sei que Ele já levou isso. Mas o meu lado humano ainda sente esse peso. Tipo, nossa, eu não posso... hoje eu tive uma crise de ansiedade. Aí isso você vê que é uma desconexão com a sua confiança, né? Com o Senhor. E como eu posso, tipo, continuar me relacionando com Deus, sendo profunda no meu relacionamento com Deus, sendo que eu tenho essas coisas que refletem, às vezes, em uma falta de confiança ou algo do tipo. Eu ia procurar um texto aqui, mas eu tô sem internet. Ou não tá pegando aqui, né? Mas o que eu poderia te dizer é o seguinte. Eu ia falar aquele texto, né? Que
A palavra do Senhor restaura a alma. Como é que é esse versículo? Não lembro como é que é. Não consigo lembrar o versículo bem certinho. É procurar aqui na internet. Mas eu entendo da parte de Deus que o conhecimento de Deus através da palavra gera em nós essa transformação. Porque a palavra ela vai alinhando a nossa alma. Ela vai alinhando nossos sentimentos. À medida que a gente vai ouvindo, lendo, sendo edificado nisso, é como se Deus fosse ajustando, que a gente vai se perdendo. Eu tenho isso, né? Eu me perdendo, aí eu vou, não, volta, né? Volta. Então eu creio que o conhecimento de Deus através da sua palavra, ela fortalece isso, sabe? Eu daria essa dica. Eu acho que a gente também tem uma... Como que eu vou dizer isso sem parecer tão leviana? Mas a gente, às vezes... joga uma culpa em cima de nós pesada demais, né? Uma coisa que ela se estende, né? Muitas vezes a gente não acredita no poder do perdão do Senhor. O Senhor já perdoou, as coisas andaram, mas a gente fica, pois é. Mas eu acho que às vezes tem até a ver com um histórico nosso, né? De relacionamento com os nossos pais, com outras autoridades, com pessoas, enfim. E aí a gente vai acumulando essas culpas que já não existem mais, né? Então a gente, depois do perdão, precisa haver um exercício mesmo, né? No nosso coração, nossa mente, de ir enterrando essas coisas para que a gente possa estar livres, né? Então, eu acho que a primeira grande coisa é o perdão do Senhor precisa ser suficiente. Se ele não está sendo suficiente, existem coisas que a gente está carregando que não é nosso. Né? Então, descarregar de falsas culpas que já foi, já me arrependi, já busquei resolver, já entreguei ao Senhor, nós também precisamos entregar. A gente acaba cultivando, né? Nesse lugar e esse mártir, né? E às vezes isso já nem existe mais, né? Isso a gente está carregando peso morto, né? O texto é aqui, ó, Salmos 19:7. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sim. Não precisa ser só sobre perdão, né? As perguntas. Pode ser. Pode mandar bem. Oi, eu sou a Dani, também sou aluna da Cal. Ai, que legal, gente, tô me achando. Curso maravilhoso. E eu também sou aluna da UAD College, eu tô tentando. Que tô legal. fazendo a minha parte. Mas, gurias, eu queria... Pensei em 2 pontos, assim, né? A vida na igreja, são muitas coisas, né, que a gente faz. E eu penso que vocês, como pastoras, líderes, têm muitas coisas que vocês precisam decidir. E, às vezes, isso vai indo, não contra, mas contrário à opinião de outras pessoas. Talvez vocês decidiram A e a pessoa achava que tinha que ser Z. E isso, às vezes, vai magoando, né? E aí, ontem, o pastor Hernandes, ele falou sobre a pessoa lá que chamou ele, disse, né, olha, fez isso, e eu fiquei magoada, e eu pensei, nossa, que bom que ela deu oportunidade, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas se magoam e nem dão espaço, né, para os líderes, para os pastores, dar esse contraponto, explicar a sua parte, né. Então, eu queria perguntar assim para vocês como que é isso, como que se lida com essas questões dentro de igreja. Eu vejo também a importância do discipulado, né? Porque às vezes são coisas tão pequenas que tiram as pessoas da rota. Então, como a questão do amadurecimento da igreja é totalmente importante, né, para isso. Mas como que vocês lidam com essa questão, sabe, de as pessoas às vezes saírem e nem dar a oportunidade para vocês se explicarem também, né? Olha, minha amiga, vou te dizer uma coisa. Já fazem... Manda todo mundo pastar. Fazem muitos anos que eu tô no ministério, né? Na verdade, os meus pais desistiram de ir para a área ministerial. Meus avós são pastores, justamente por essas coisas, né? E aí eu fui casar com o filho do pastor, né? Enfim, tô num lugar que eu não esperava, não foi o que eu planejei. E uma coisa eu percebi assim, gente, isso não é controlável. Isso não é controlável. É uma coisa assim, eu preciso esperar que isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo, né? Então, se a gente entra nesse lugar de buscar resolver todas as coisas que as pessoas esperam, têm expectativas, a gente não vai andar. Isso é fora da igreja também. Isso é fora da igreja também, claro. É que, lógico, quando se trata de
pastores, igreja, existe uma expectativa muito grande das pessoas de o pastor tem que me justificar, o pastor tem que me cumprimentar, o pastor tem que, né? Eu tive um episódio faz uns anos atrás que chegou uma menina, enfim, já foi da onda há muito tempo, e aí ela voltou, né, na época e tudo mais, e eu tinha meu círculo de amigas, né, que é bem pequeno, bem restrito, porque são pessoas que, assim, me vê completamente do avesso mesmo, né? Braba, chora e tem raiva, e elas me botam no lugar. E são poucas, são restritas. E eu lembro que uma outra pessoa que estava num rolê disse, olha, sabe fulana, né? Ela disse, como pode uma pastora não dar abertura para se tornar amiga dela? E aí eu podia deixar passar, como muitas coisas eu deixo passar, e eu fiz questão. Chamei ela, mandei um áudio, falei, olha, fiquei sabendo disso, que houve essa indignação da tua parte, mas deixa eu te chamar. Não fui chamada para ser amiga de ninguém. Eu fui chamada para pastorear. Tu quer ser pastorear? Tu quer marcar um atendimento? Eu vou orar com você, eu vou te atender, nós vamos conversar, eu vou aconselhar, vou abrir a Bíblia. Eu fui chamada para abrir a Bíblia, pregar o evangelho e profetizar na tua vida. É que é humanamente impossível. Tu vai ser uma pessoa assim, ó, despedaçada, fragmentada se tu criar. Não é por mau gosto, é por uma questão assim que Deus nem nos fez pra ter relação nós não temos intimidade estrutura. com milhares, no caso da Lari. Então, a forma como a gente lida com isso sabendo que isso é assim. Gente, vocês imaginam que todas as pessoas são muito diferentes umas das outras. Não tem possibilidade. Eu não consigo agradar nem lá em casa, que são só 3. Eu puxo um lado, eu machuco o outro. Né? Então, assim, como que eu lido? Tecnicamente, Deus é que sabe. Eu conheço o meu coração, sei das minhas intenções. Na medida que eu conseguir justificar e provar o meu amor pelas pessoas, o meu carinho, contem com isso, sempre que eu conseguir. Mas eu durmo bem tranquilinha, fecho o meu olho, né? Muito, muito, assim, tranquila mesmo. Porque a gente teve que aprender na marra. Eu, por muitos anos, tentei, assim, nossa, eu sabia de uma coisa, aí eu chamava, pedia perdão, não sei o que, aí chamava a outra, meu Deus. Eu ficava enlouquecida, eu pensei, gente, eu não vou dar conta. E realmente eu não ia dar conta. Então, a gente teve que aprender que é assim. Eu preciso conhecer meu coração, o Senhor conhece meu coração. E é isso. Quem quiser que fique, quem não quiser que não fique. Quem tiver dúvida, marca um atendimento pra gente conversar e eu posso explicar. É assim que eu vivo. Querem falar? Mas eu acho que é isso, né? E vamos pra próxima, né? Vamos. Oi, meninas. Tô muito feliz de estar aqui. Sou podlover também. Somos de Minas Gerais. Legal. A minha pergunta pega um gancho, né, do que ela compartilhou e do que a Gisele compartilhou também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito do perdão num contexto de abuso. A minha história se assemelha um pouco... Sim, claro, estou baseando a minha pergunta na minha história de vida pessoal. A minha história de vida se assemelha um pouco à história da Gisele. Eu também venho de um contexto de uma outra denominação, onde nós vivemos uma série de tipos de abusos emocionais, né, psicológicos. E assim, às vezes eu tenho essa dificuldade em identificar se o que eu tenho é uma... Talvez a Cal vai entender mais ou menos o que eu quero dizer. Mas assim, se o que eu tenho é uma sequela do que eu vivi, ou se o que eu tenho é uma falta de perdão. Se eu não conseguir, de fato, liberar o perdão, né? O que você falou agora no começo, Cal, assim, falou muito comigo, né, a respeito de você conseguir olhar com esse olhar de compaixão, que seria o que Cristo faria, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, você não conseguir sentir, talvez, a compaixão, porque você tem ainda dentro de si tudo aquilo que foi causado, né? E assim, eu tô trazendo para esse contexto que é o meu, né? De ter saído de uma denominação onde a gente viveu uma série de abusos, mas assim, talvez até para alguém que, por exemplo, passou por um abuso sexual, né? Enfim, diversos contextos. Então, não sei se talvez a minha pergunta tenha sido até um pouco nichada, mas eu queria que vocês, né, falassem a respeito disso, desse perdão em relação a possíveis sequelas mesmo psicológicas, emocionais, né? Se isso é uma falta de perdão, se não é. Obrigada. Eu acho que
o perdão, ele se dá num processo, porque nós somos limitados mesmo, né? Quando a gente fala que Cristo perdoa de uma única vez, imediatamente, é o padrão de perfeição. Mas o Senhor, ele acolhe as nossas demoras. Ele é paciente e ele entende as nossas limitações, sabe? Eu creio nisso. Então, como a palavra fala em Apocalipse, continue o santo a se santificar, eu parafrasearia, né, para continue o ferido a perdoar. Às vezes é um perdão que tem que se renovar toda manhã, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E a exemplo do nosso Deus, que renova a misericórdia toda manhã, eu acho que todo dia a gente renova essa misericórdia quando é uma coisa que marcou muito a nossa vida, né? E eu acho que o Senhor, ele nos acompanha nesse processo com paciência. Não imagino, conhecendo o coração, o caráter de Deus, que ele fica tipo, vamos, perdoa, vamos agilizar. Ele entende as nossas limitações. Acho que se tornaria pecado, Leila, né? Eu acho que se tornaria pecado se você fecha o teu coração e não se derrama nesse processo. Mas tu tá derramada, mesmo limitada, o Senhor, dia após dia, ele vai tratando isso, né? Vai potencializando isso até que um dia a obra será completa. E eu queria dizer um seguinte, assim, a gente vai viver muitas feridas na igreja. Às vezes a gente queria dizer, eu vim para onde e agora vai ser tudo maravilhoso. Provavelmente você também passe por situações, né? Porque aonde tem gente tem problema. Onde tem gente tem pecado, onde tem gente tem erro, aonde tem gente... vão haver situações. É claro que a gente sabe que às vezes ultrapassa um pouco o nível daquilo que é aceitável dentro, né? Enfim, a gente vê situações às vezes muito graves. Não estou diminuindo aqui, tornando que tudo é igual. Eu sei disso. Mas a gente precisa ter esse coração quando a gente se relaciona com a igreja, sabe? Não esperar, porque o que acontece? Quando a gente chega num primeiro momento, a gente vive como se fosse uma lua de mel. Eu sempre comparo muito com um casamento, assim, né? A gente vai no primeiro momento, todo mundo é lindo, todo mundo maravilhoso, ai que líder maravilhosa, fantástica, não sei o quê. Tá, daí começa a passar o tempo, aquilo vai se destruindo. E é necessário que isso se destrua. Por que é necessário? Porque o Senhor é que é o Senhor da igreja. E às vezes a gente coloca pessoas no lugar de Deus. É um processo que Deus vai ajustando o nosso coração para entender que nós servimos a Ele é o Deus da igreja, Ele que define tudo, não é aquela pessoa, não é aquela pessoa que tem as respostas para nós, é um amadurecimento. E é que nem o casamento. Depois de um certo tempo, a gente não está mais apaixonado pelo esposo, né? Daquela forma, foi a primeira vez que viu, dava, né, borboletas no estômago. Mas não tem mais isso, né? A gente vai permanecendo por aliança, por amar a pessoa. A gente já vê um monte de defeito, já tem vontade de jogar as coisas na cara, né? É o processo normal. E não é por conta desse momento que a gente não viveu coisas maravilhosas. Então, é muito importante a gente entender também os momentos. E aí também entender, nas nossas mágoas, tentar olhar para os momentos que foram bons. Isso foi um processo que eu vivi na minha vida. De lembrar de algumas pessoas pelas coisas boas que também fizeram. Ajuda muito a gente a perdoar. A olhar com aquele olhar compassivo, sabe? Mas a gente sempre escolhe o ângulo que a gente vai ver a situação. Essa pessoa foi muito... ela errou aqui, mas aqui ela foi muito boa comigo, né? Então, ninguém é inteiramente bom e ninguém é inteiramente mal também. É isso? Tem mais? Sim. Bom dia. Tô um pouco nervosa, não gosto muito de falar em público. Fica mas é uma tranquila. questão que na conferência, na pregação do Hernani Dias Lopes, chamou minha atenção e eu queria estar trazendo aqui. Pode fugir um pouquinho. Meu nome é Sandy, eu sou da onda do Blumenau. Sim. Que legal! Ela... E é por conta da Cadê Sandy teu Júnior, Júnior? mas não por por fã. causa da Sandy? Mas é porque minha mãe queria nome com Y. Nome o quê? Com Y. Com Y. Daí ela tá. viu a Sandy, ela gostou e me chama Sandy. E tu tem quantos anos? 28. Ah, então tava bem no auge ela ali, né? Eu não peguei, né? Eu sempre, as pessoas vinham, conversavam, faziam bullying comigo, né? Mas nunca gostei da Sandy Júnior, porque eu não peguei bem a fase da Sandy Júnior, né? Mas me chamam Sandy. Entendi. Então Muito tá. bem. Cada um com a sua história, eu ia amar. Então,
uma parte dos princípios que o Hernani Dias Lopes trouxe foi aquela assim, às vezes você tem que resolver a questão na hora, que senão você vai respirar remorso futuramente. Isso é uma dificuldade, porque eu não conheço a palavra equilíbrio. E o que acontece? Muitas coisas você tem que resolver na hora, mas muitas coisas, se você resolver na hora, pior. Dá pior, porque você, como eu sou, tô ansiosa, tô brava, tô estressada. Então, um negócio pequeno vai se tornar algo grande. Como saber esse equilíbrio de resolver na hora, pegar, conversar agora, responder o que deve ser respondido para aquela pessoa, ou esperar, pegar, sentar, respirar, levar os líderes para depois resolver, para não ter remorso, porque muitas vezes a gente vai ficar remoendo, pegando uma conversa, pensando o que você poderia falar. Eu acho que assim, ó, o na hora de uma pessoa mais velha é um tipo na hora, e o na hora de uma pessoa mais jovem é outro tipo na hora. Não é a mesma na hora. Eu acho que a hora que eu ouvi isso, eu pensei na ótica dele, entenderam? Que o na hora é tu não deixar É porque a vida isso... dele tá acabando, né? Ele é mais velhinho, tipo... Ele é mais velho. Mas ele não pode demorar muito. Não, mas assim, ó, é no sentido de, por exemplo, o que a gente pensa no na hora quando a gente é mais novo? Aconteceu, eu vou, entendeu? E eu acho que o na hora de uma pessoa mais velha é diferente. Mas num tipo tempo, assim, tipo assim, você não deixar passar, não deixar aquilo esfriar. Eu acho que é pôr do nesse sol, sentido. às vezes, não é o pôr do sol das literal. 6 horas da tarde. Né? Eu acho que é um processo. Eu entendo o que ele quis dizer, eu acho que faz sentido, assim. Que, por exemplo, né, vamos supor, briguei ali com a Cauane, tá? Eu não vou, talvez, resolver na hora. Vai passar 1 dia, 2, vou me resolver. Mas eu não vou deixar que isso se alongue. Passou 1 ano, 2 anos e nunca mais resolvi. Eu acho que é nesse sentido que ele quis falar. Tem que ter sabedoria, né? Porque a gente tem que encontrar esse lugar mais do que o time e sabedoria. Então eu acho que, claro, depois que já passou muito tempo, tu vem com o assunto lá de 1999, tipo, o menor sentido fez, entendeu? Eu acho que tem que esperar o coração acalmar e não deixar passar muito tempo também, né? Mas esperar o coração acalmar para ter sabedoria para resolver. Cada um conhece também suas limitações, né? Tem que conhecer suas limitações. Eu já fui muito de falar na hora e de me arrepender. Então eu aprendi que não adianta. Não adianta me expressar na hora, né? A pastora Jéssica tem uma técnica muito boa. Ela diz que tem que botar água na boca, né? Ela bota. Bota água na boca. Assim, do nada ela botou um gole. E fica com a água lá. Você não fala. Cuida. Então... Eu tô lá, vive botando água na boca, certo? Tá estressadíssima ela. Tá que é um sapo gururu. Mas a gente precisa se conhecer, saber exatamente as formas e conhecer o outro lado também. Porque às vezes você tá pronta, mas a pessoa não tá pronta para aquela conversa, se vai ter uma conversa, né? Discernir o tempo, assim, tipo... até em amizade, né? Até com o marido, assim, tu tem que discernir, tipo, será que ele tá num bom dia pra eu entrar nesse assunto? Será que é um bom momento? É uma questão de discernimento. Eu acho que não tem uma regra, igual a Lari falou, de um time, assim. Não. Por isso que a caminhada com Deus, ela precisa ser uma caminhada de relacionamento, de discernimento. E a palavra de Deus fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá abundantemente. Né? Então, eu acho que a melhor forma de saber é o tempo mesmo. É de fato entender em Deus, ser sábio. A gente precisa ser sábio. Precisa ser sábio, porque a mesma língua pode cortar como pode resolver, né? Então, eu já me conheço. Eu preciso de um tempo. Eu preciso de ressignificar essas palavras, absorver e separar também o que é pessoal, o que é comigo. Tu mudou muito nisso, amiga. Glória a Deus, porque era isso que mais me dava problema. Tá ótimo. Que daí tu cria outro problema se tu vai e resolve muito rápido, né? Então, fica muito maior. Fica a gente muito se maior. poupa. Então é sabedoria, você precisa conhecer. E você quer falar o quê? Gente, vamos almoçar? Porque a gente tem muita coisa pra viver hoje. Gostaram de participar com a gente? Vamos fazer mais, né? Vamos. Foi legal, né? Muito legal. Muito legal. Amei estar com vocês, amei ter vocês aqui com a gente. Acho que rendeu bastante. Rendeu. Espero que tudo tenha pego lá. Não tem mais na câmera lá. Tirar já até as câmeras.
Mas é isso, minhas amigas. Amém, amém, amém demais. Que Deus abençoe vocês. Aí vocês comentem lá, eu estive lá É nos isso. comentários. Faz inveja pras outras pod lovers. É. Beijo pra vocês, Deus abençoe e até o próximo Pod Nossa.